Opa, salve camaradas, boa noite a todos. Eu sou Ana Vieira, sou militante do PCBR aqui em Minas Gerais e da UJC, União da Juventude Comunista. E hoje vou estar mediando aqui a live Revolução Socialista no Brasil e a Estratégia do PCBR. Essa aqui é uma live resultado, né, do nosso processo congressual, continuidade dos debates que a gente começou, e parte também no processo de formação, de propaganda, e também na política de recrutamentos que a gente está fazendo. Então, essa segunda live, para quem não viu, importante aí acompanhar a live que a gente fez 2 semanas atrás, sobre o movimento comunista no Brasil e as tarefas do PCBR. Para quem está chegando aí, tem aqui o QR Code para o recrutamento. Meu Deus. E aí vamos começar. Para isso, a gente conta hoje com os camaradas Gabriel Landi, militante do PCBR, e ele faz a editoria do Lavra Palavra Editorial. Boa noite, camarada. E a Dora, que é militante do PCBR e estudante de agronomia na UFPR. O Euclides hoje não vai estar aqui com a gente, por questões técnicas, mas tenho certeza aí que a gente vai fazer uma ótima live. Antes de começar, lembrar aí a todos que a gente está aí com o QR Code que vai aparecer na tela algumas vezes. Coloca aí, sai, por favor. Importante, né, que a gente apoie o movimento comunista brasileiro, assim, também através do Pix, pensando que a gente precisa da independência financeira. E aí vai aparecer na tela algumas vezes, e aí você pode fazer o Pix pelo QR Code ou pelo apoiopcbr@gmail.com. Acho que pode voltar com eles. Opa, agora sim. Imagino que o Land vai começar. Sem mais delongas. Salve, camaradas. Boa noite. Lamentar que, infelizmente, o nosso camarada Euclides não vai poder fazer a abertura que a gente tinha planejado. Infelizmente, aí por dificuldades do que os planos de internet no Brasil hoje, né? Mas isso é um debate à parte, a situação dos pacotes de dados no Brasil. Então, eu que começaria mais no meio, né? Já abordando um pouco mais diretamente o tema da estratégia nossa e da estratégia socialista no Brasil hoje, vou tentar bem brevemente cobrir um pouco, né, os preâmbulos aí da discussão que o Euclides colocaria, né? Porque para gente, quando a gente fala em estratégia e tática, né, é muito comum isso na esquerda marxista em especial, mas isso entrou já no dialeto político, né, como um todo, falar em estratégia, tática e trazer esses conceitos da teoria militar para a utilização política, né? Acho que isso, no marxismo em especial, remonta a uma série de discussões que já desde o Marx, desde o Engels, né, são feitas e que faz muito sentido, ainda mais se como marxista a gente entende que a própria política ela é só um momento de uma guerra entre as classes, né, que em alguns momentos é uma guerra aberta, em outros momentos é uma guerra velada por baixo de instituições sociais, jurídicas, políticas, etc., que representam, né, algum tipo de consolidação ou pacificação relativa, dominação, né, de uma classe sobre outra, em períodos não de efervescência máxima revolucionária, né? Então, essa analogia com a ciência militar na política sempre faz muito sentido. Já desde o Marx e do Engels, né, eles estavam muito atentos a essa teoria militar moderna, especialmente, né, tendo aí o Clausewitz como referência teórica, né, de um formulador da arte ou da ciência da guerra, como preferirem, né, em termos mais modernos, né, tanto pelo papel que o Clausewitz coloca, inclusive pelo elemento da moral das tropas na guerra, né, que era um elemento razoavelmente menosprezado até então, na parte das teorias, que focavam na capacidade dos generais, né, nos elementos logísticos, e o Clausewitz lança luz até nesse elemento de guerra popular, né, que está muito presente para pensar política e guerra, né. Mas, em especial, sobre esse próprio uso desse conceito de estratégia, de tática, né, eu acho que é sempre bom estabelecer um pouco o que é cada um para a gente, né, porque também no uso corrente as duas coisas às vezes são usadas até como sinônimos, né, quando, na verdade, para essa teoria militar,
a partir do Clausewitz, mas para além dele, né, a estratégia representa um campo mais genérico que subordina a tática, né? Então a gente tem nas analogias, por exemplo, mais militares, né, os objetivos estratégicos dizendo respeito a desarmar o inimigo, né, enfim, os grandes objetivos da guerra, né, e a tática dizendo respeito aos objetivos das batalhas, a coordenação das forças em cada choque considerado isoladamente, né? Óbvio que isso é uma simplificação, mas ajuda a gente a entender por que no nosso discurso é tão constante a retomada da importância de não se limitar à tática, de pensar a estratégia, né? Não como acho que é muito comum na política de esquerda liberal, né, subordinar a estratégia à tática, né? Pensar a partir das várias formas de luta que existem, né? Isso à frente dos objetivos gerais que coordenam e concatenam essas várias formas de luta que estão dadas na luta de classes, né? Porque embora a classe trabalhadora ela lute como classe muito diretamente no movimento operário, no movimento grevista, em choque com os patrões, usando seus meios de luta de classe, né? Parando de trabalhar, etc. Existe não só da parte da classe trabalhadora, mas como ela se intersecciona com as outras camadas do povo pobre, né, uma série de outras formas, manifestações dessa luta, né? Então, existe aí um movimento de moradia, existe aí um movimento de luta pela terra, né? Existem uma série de lutas imediatas contra, né, dos movimentos atingidos por barragens ao movimento dos povos indígenas, enfim, essas várias manifestações, né, que são parte de uma grande luta que é travada, né, através desses choques pontuais entre as classes burguesas e proletárias pelo rumo social e pelo poder político, né? Embora a burguesia tenha consciência disso muito bem expressa no seu Estado e a classe trabalhadora precise até na própria luta adquirir essa consciência da necessidade de se conformar com uma alternativa de poder e reorganizar a sociedade de um ponto de vista socialista, né? E aí acho que vai ser muito visível também quando eu entrar no debate um pouco mais exemplificativo, histórico, etc., né, essas expressões de colocar a estratégia subordinada à tática, né? Colocar os objetivos imediatos acima e à frente dos objetivos finais, né? E aí isso até é importante para limpar o terreno, elucidar, né, que para os marxistas, acho que uma coisa que é muito distintiva do marxismo em relação às outras formas de socialismo e de movimentos populares e movimentos operários ao longo da história é que o marxismo não elege uma única forma de luta, uma única tática como a privilegiada, a única capaz de se coordenar com a estratégia e de levar a classe trabalhadora à vitória, né? Diferente, por exemplo, do cooperativismo, né, que defendia que não, a gente só através das cooperativas é que a gente vai conseguir que a classe trabalhadora crie as condições para o socialismo, ou para o sindicalismo, né, muito expresso no sindicalismo anarquista, sindicalismo revolucionário, que não, é só a luta econômica, toda a luta política é uma ilusão, que confunde a classe trabalhadora, temos que focar só na luta econômica, né? Os movimentos esquerdistas, blanquistas, que acham que não, todo sindicalismo, política, tudo isso aí é bobagem, participar de eleição é bobagem, movimento comunitário é bobagem, só o que importa mesmo é pegar em armas, né? Então é muito comum nas correntes não marxistas eleger uma única forma de luta, uma única manifestação tática como a única capaz de nos levar à vitória, sem entender, como marxista, que a gente, na verdade, tem que analisar a própria situação da luta de classes e ver, né, como as classes lutam em cada momento, qual a forma de luta preponderante, que formas de luta podem deslocar a correlação de força progressivamente e não abrir mão por princípio de nenhuma forma de luta parcial, né? Então, acho que esse é o primeiro aspecto, né, muito importante da gente colocar em termos de princípio. Mas é também muito comum que, tomando unilateralmente cada uma dessas formas de luta, a gente justamente subordina a estratégia tática, né? Então, o parlamentarismo, a tática reformista, muito nitidamente, né, ao deslocar o centro de gravidade, não, vai ser as eleições, vai ser o processo de aumentar a presença parlamentar da esquerda que vai nos levar à vitória, né, subordina todos os objetivos finais da classe trabalhadora a essa forma de luta, né? A luta por reformas, para a gente, seja nos processos parlamentares, mas na luta de massas, exigindo essas reformas também, não são desprezíveis, né? Elas não nos trazem nosso objetivo final, mas elas são parte do processo de ampliar o grau de organização, de consciência, de mobilização e de confiança até da própria classe trabalhadora na sua força,
né? É lutando e obtendo vitórias que a classe trabalhadora se convence cada vez mais que ela pode mais, que ela deve ter mais, né? E que ela é capaz de arrancar esse mais, né? Então, acho que isso, para tentar uma mega síntese, também eu não me estender muito mais do que já devia ser meu tempo, né? Do que eu acho que são alguns elementos de princípio e de fundo para a gente entrar nesse debate de estratégia e tática, né? E aí, quando a gente debate no Brasil as formulações do movimento comunista sobre estratégia e tática, uma coisa que marca muito toda a discussão, e quem pôde ver a live anterior, né, de 2 semanas atrás, quem não pôde, eu recomendo que veja, em especial fala do Caio Andrade, do camarada Caio, toca muito nesse debate sobre as desventuras do debate de estratégia e tática do movimento comunista brasileiro, né? Porque no Brasil, por muito tempo, predominou uma tese, que hoje a gente chama de etapista, né, de uma revolução por etapas, de que o Brasil se encontraria, né, num quadro pré-capitalista, não ainda tendo vivido sua revolução burguesa, efetivamente, né, e que, portanto, haveria uma primeira etapa, na qual a classe trabalhadora apoiaria a burguesia nacional, ajudaria ela a derrotar o imperialismo, o agrarismo, né, e depois, estabelecendo um capitalismo não dominado pelo latifúndio, pelo imperialismo, etc., etc., aí a classe trabalhadora deveria passar a lutar pelo socialismo. Então, não estava colocada a possibilidade da luta pelo socialismo de imediato, né? Tem 2 caminhos para essa discussão, né? Um caminho é uma discussão, uma má interpretação do Lenin, né? Mas a gente também não pode só responsabilizar, né, interpretações de outros pensamentos de fora do nosso país, né? Existia também na pequena burguesia brasileira, e nessa intersecção dessa influência ideológica da pequena burguesia sobre o proletariado, né, uma tese que, aliás, inclusive, né, a primeira interpretação sociológica do Brasil por um brasileiro, legitimamente, é do comunista Otávio Brandão, né, que escreve o livro Agrarismo e Industrialismo, colocando essa tese que vai se tornar, de várias formas diferentes, né, o lugar comum da reflexão sobre a estratégia da esquerda brasileira. Existe no Brasil, né, essa dualidade, existe um industrialismo tentando se desenvolver, começando, mas ele é entravado pelo predomínio do latifúndio, pelo imperialismo, depois também vai se agregar, né? Mas o Otávio Brandão está muito olhando para a própria dinâmica de luta dentro das classes possuidoras, né? E mostrando como o Brasil, por mais que estivesse se modernizando, crescendo em termos de uma economia capitalista, ainda vivia sob um predomínio das classes agrárias proprietárias, né? E que, portanto, a grande tarefa do proletariado seria superar essa etapa. Aí repousa uma interpretação muito peculiar, né? Acho que a Dora depois vai aprofundar no debate da questão agrária, mas é um pouco difícil não tocar nele, porque fundamentalmente o que essa tese, onde ela se apoiou pela maior parte do tempo, é na ideia de que o Brasil era um país semi-feudal, né? Um conceito do Lenin super precário, que o Lenin usava para descrever uma situação muito atípica do caso russo, né? O que era a Rússia do Lenin? A Rússia do Lenin era um país que, 50 anos antes, em 1861, tinha abolido a servidão juridicamente, então não existia mais servo, por decreto do czar. Toda a estrutura feudal, a estrutura da propriedade da terra concentrada na nobreza, as estruturas de suzerania e vassalagem permaneciam existindo e politicamente dominantes, subordinando a própria burguesia, né? E esse campesinato passou a estar endividado, ele não era mais um servo jurídico, né? Ele estava lá ligado por laços de dívida a seus antigos senhores. E esse cenário muito peculiar dessa transição incompleta do feudalismo para o capitalismo, ainda sob predomínio de uma estrutura nobiliárquica de poder, etc., é o que o Lenin vai chamar de semifeudalismo, né? Então não é um conceito, em primeiro lugar, que possa se generalizar à torto e à direito. Em segundo lugar, tem uma interpretação errada da própria tese do Lenin de como encarar esse semifeudalismo, né? O Lenin muitas vezes polemiza, por um lado, com o Trotsky, no processo da Revolução de 1905, 1906, Trotsky defendia a ideia da revolução permanente, né? A classe operária já começaria a fazer a revolução socialista ali mesmo, porque a burguesia não se podia confiar nela, portanto, era a classe operária que podia derrubar o czarismo e já estabelecer o socialismo. E o Lenin, por mais que polemize com essa tese, né, ele fala, não, a gente está falando, sim, primeiro, uma sociedade que primeiro vai ter um levante, que o máximo que ele vai conseguir fazer não é iniciar a construção do socialismo. Ele vai conseguir derrubar o czarismo, conseguir uma república avançada, uma república que ele fala, né, que é do tipo suíço,
a república com o armamento geral do povo, uma república radicalmente democrática, que daí limpe todos os vestígios da servidão, da propriedade nobiliárquica da terra, faça uma reforma agrária burguesa, que daí distribui as terras de forma parcelada e os camponeses vão se tornar capitalistas do campo e não mais só senhores feudais com essas formas pré-capitalistas de exploração da economia rural. Isso vai ser progressivo, mas, o Lenin fala, nenhuma muralha da China separa a Revolução Democrática da Revolução Socialista. O Lenin nunca pensou isso no sentido de que, daí depois que tiver essa Revolução Democrática, a gente espera uns 50 anos o capitalismo consolidar de verdade, né? E daí começa a luta pelo socialismo. O Lenin, essa leitura mecânica, ele sempre falava, é evidente que no processo de se constituir como um poder de massa, né, a ditadura democrática do proletariado e do campesinato, a classe trabalhadora vai imediatamente passar a uma luta socialista contra a burguesia que está, né, lutando para consolidar seu poder e, portanto, retirar essa capacidade de mobilização, essa pujança do terror das massas que pesa sobre a cabeça dos proprietários numa revolução desse tipo, né? Então, mesmo em 1905, a postura do Lenin ainda é uma postura de avaliar que é impossível passar a construção do socialismo porque ainda não se consolidou na Rússia um processo de monopolização do capital, que é uma posição que muda para o Lenin em 17. Né? O Lenin é muito categórico depois, em 17, em explicar por que não se trata mais meramente de uma revolução, de estabelecer a ditadura democrática do proletariado e do campesinato. Passa, sim, a passar para tarefas socialistas, né? Embora ele mesmo também não seja muito otimista, quão longe dá para ir tão rápido nisso, mas ele passa a falar sobre centralizar os bancos, nacionalizar os bancos, expropriar os principais trustes, e isso pesa muito no argumento do Lenin, dizer, bom, a Rússia, depois de 15 anos, de 12 anos, com a Guerra Mundial, com o processo de avanço da monopolização do capital na própria Rússia, agora dá para a gente falar em os proletariado confiscar a propriedade burguesa. Né? Então, a análise para o Lenin, mesmo em 1905, quando ele ainda falava de uma etapa, ainda que breve, democrática, era uma análise de extrema desconfiança da burguesia. Isso é a primeira coisa que precisa ficar nítida. E que também se perdeu em várias dessas reflexões etapistas na América Latina e em muitos outros países. Né? O Lenin dizia, sim, o proletariado ainda não consegue ir até o socialismo, mas a burguesia, o único interesse dela é se reconciliar com a reação. A burguesia vai trair o movimento na primeira oportunidade, não está interessada que ele vá longe demais. Ela se beneficia da permanência dessa estrutura política retrógrada para oprimir as massas, para assegurar sua dominação, a sua propriedade, a sua exploração. Ela não tem interesse em abolir isso. Ficou muito nítido na primeira Revolução Russa que o projeto da burguesia não era voto universal, era monarquia constitucional. Né? E o Lenin fala, por isso que o operariado tem que se aliar com os camponeses querem sufrágio universal, os camponeses estão dispostos a cortar a cabeça dos monarcas se preciso for, né, etc. Então, daí a gente olha para o Brasil e pensa que, na maior parte do tempo, nem essa tese do Lenin de 1905, de que se o Brasil ainda era um país que precisava de uma etapa democrática, nem bem ela foi predominante, né? Porque a aposta era em formas de composição com a burguesia, a ideia de que existia frações revolucionárias da burguesia. Né? Vale a pena destacar aqui também que não é de hoje que a gente critica, né, enquanto marxista na América Latina, esse tipo de aplicação mecânica e distorcida da teoria do Lenin sobre a Revolução Russa de 1905. O próprio Mariátegui, né, o marxista peruano, já muito cedo debatia sobre como o processo de constituição dessas burguesias na América Latina, imbricado com a colonização e, portanto, imbricado com o desenvolvimento do imperialismo na região, tornava a burguesia um ator inseguro, incapaz de levar à frente as tais das tarefas democráticas, né? Porque esse é o fantasma que ficou assombrando por séculos a esquerda brasileira. Bom, se teve revolução burguesa, cadê a reforma agrária? Como se toda revolução burguesa tivesse tido uma reforma agrária, né? Esquece, inclusive, a tese do Lenin sobre uma revolução de tipo prussiana, por cima, onde a burguesia se reconcilia com o antigo poder e nada muda tanto, etc., né? E a revolução do tipo do terror, a revolução de massas populares que de fato destronam e guilhotinam e aterrorizam tanto as classes proprietárias que impõem patamares novos de direitos, de dinâmica política pública, de liberdade de expressão, de organização, etc, etc. Né? E aí, bom, como o Brasil nunca teve a revolução do tipo do terror, né? Foi muito difícil para a esquerda brasileira talvez reconhecer que em algum lugar ali, entre a abolição da escravidão
e a república oligárquica, né, e se não aí, então Vargas, o processo de passagem do poder político para as mãos da burguesia, independente de se a fração predominante dela é a fração industrial ou agrária, né, já se tratava de falar de uma burguesia do campo, de uma burguesia industrial, de um país com um processo avançado de domínio dos monopólios estrangeiros, daí a crescente financiarização que no processo rumo à ditadura militar se consolida, né? E aí a gente vê uma esquerda, né? A história do PCB mostra vários giros, por exemplo, táticos, sem qualquer modificação dessa concepção estratégica, né? Então, em algum momento o PCB, quando é caçado o partido, né? Começa a ir para uma linha de, bom, é a luta armada, vamos radicalizar, mas radicalizar no sentido de uma revolução nacional libertadora, com todos os democratas, blá, 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 né? E quando guina para uma linha, aí sim, mais abertamente reformista, né, como a da Declaração de Março de 1958, que fala da transição pacífica para a democracia, e a democracia como a condição de uma transição pacífica para o socialismo no futuro, né? São divergências táticas, porque a estratégia continua a mesma, né? O objetivo não de expropriação da burguesia, estabelecimento do poder dos trabalhadores, mas de simplesmente estabelecer uma república moderna, não subordinada às classes agrárias e ao imperialismo, né? A Anita Prestes tem um texto muito bom sobre isso, né? Duas táticas e uma estratégia, onde ela comenta um pouco esse problema. Quem já lá para o meado dos anos 60, não retomando diretamente o Mariátegui, né, mas fazendo parte desse movimento marxista de crítica a essas noções etapistas, é a POLOP, né? A Organização Política Operária, que era a organização do Rui Mauro Marini, do Teotônio dos Santos, da Vânia Bambirra, dos teóricos marxistas da dependência, né, que começa a entender que existe um imbricamento estrutural, né, que explica a forma como o capitalismo dependente funciona. Isso não é falta de capitalismo, né, essa é a forma do capitalismo funcionar, inclusive na maior parte dos países que não são centrais, não são o modelo clássico, né, que só podem ser o modelo clássico, como Marx bem explica no Capital, por conta da acumulação primitiva que os fez subordinar econômica, politicamente, todos esses outros países dependentes, né? Primeiro coloniais e depois de um capitalismo dependente. E aí a gente passa a ter também um solo teórico cada vez mais consistente para essa crítica do etapismo, né? E que também é um indicativo interessante de se pensar, né? Como a própria avançada situação econômica e política e da luta de classes brasileira vai fazendo com que quem vá se agarrar a essas ideias etapistas tenha que, na tática, cada vez mais recuar para ideias reformistas, né? Porque é tão rebaixado esse horizonte dessa possibilidade, né, que efetivamente na tática não faz sentido falar em armar o povo para estabelecer um capitalismo melhor, né? E os imbricamentos estruturais, né, na questão agrária é muito evidente no Brasil hoje que se a gente está falando, por exemplo, em expropriar os latifundiários, a gente não está mais falando de expropriar a velha classe de uma nobreza ou dos senhores de escravos e passar para os capitalistas, que já está na mão dos capitalistas a grande propriedade rural no Brasil, né? Um golpe de morte num elemento fundamental da economia capitalista brasileira, falar em reforma agrária, e por isso mesmo que esses modelos, né, atuais trazem tantas polêmicas, e a gente vai abordar isso um pouco mais na próxima fala, né? Mas acho que, um pouco estabelecendo esse panorama geral, né, sintetizando elementos que na fala do Caio, acho que estão até mais bem expostos, recomendo de novo todo mundo dar uma olhada na live anterior, vale a pena comentar também duas formas especialmente perniciosas desse etapismo, né? E acho que por isso também a importância da gente falar sobre essa questão sobre a diferença entre estratégia e tática, né? Que são formas do etapismo dominantes hoje, acho que na esquerda, que se diz revolucionária, e que se expressam justamente pela subordinação da estratégia tática, né? Porque não se trata muitas vezes de negar que o Brasil seja um país maduro para o socialismo, né? E aí que eu vou fazer até um parênteses, né? No PCB existe uma concepção muito confusa sobre qual era o fundamento dessa ideia de que a Revolução Socialista no Brasil é atual, é urgente, etc., né? Por um lado, existia quem se apoiasse na teoria marxista da dependência, por outro lado, no Mariátegui, mas existia também uma formulação que parece meio precária, que era a formulação de dizer que é porque o Brasil é um capitalismo maduro.
e daí passar a debater a infraestrutura produtiva do Brasil hoje. O Brasil tem tantas fábricas, tem tantos bancos, tem uma malha rodoviária assim assado, e, portanto, a revolução no Brasil é socialista, né? O que leva a pensar que tem uma porta aberta para o etapismo aí, porque se então o Brasil sofreu um processo brutal de desindustrialização, por exemplo, aí o Brasil deixa de estar maduro para o socialismo, né? É da quantidade de meios de produção que depende a maturidade ou não de uma sociedade para o socialismo, né? Ou é da forma das relações de produção, o quanto é impossível transitar, se não para uma direção socialista, né? Porque elas já estão maximamente desenvolvidas nos marcos do capitalismo, essas relações, né? Então, enfim, acho que é uma questão a se pensar. Mas independente de qual seja o fundamento, né, dessa maturidade do Brasil para o socialismo, por assim dizer, existe ainda quem diga que não é isso que está em questão. O que está em questão é a tática, né? Então, por exemplo, e isso remonta até a tradição dos PCs, desde o 7º Congresso da Internacional Comunista, né? Um expediente muito comum do etapismo é usar o fascismo como desculpa para adiar a luta pelo socialismo. Como o fascismo está aí, a gente tem que primeiro derrotá-lo, para depois a gente poder ter condições de lutar pelo socialismo, né? Sem entender que o fascismo é um fenômeno da crise do capitalismo, né? É um fenômeno que tem sua raiz na sociedade capitalista e no momento político, econômico que ela vive, né? Então, se a gente está falando a sério em derrotar o fascismo, a gente tem que derrotar quem financia o fascismo. Tem que superar as condições que permitem o florescimento do fascismo. E como é que se supera a crise capitalista? É um problema puramente formal, democrático, de direitos, do judiciário não ter prendido os bolsonaristas, de etc, etc? Ou é um problema de uma crise crescente na própria estrutura da produção capitalista, que o capitalismo não conseguindo resolver sem jogar a conta nas costas da classe trabalhadora, precisa recorrer cada vez mais à guerra, à violência, ao fascismo, para implementar essa agenda de descarregar a crise no lombo da jornada de trabalho, da previdência e do patrimônio público pelos impostos dos trabalhadores construídos, né? Então, desvincular essas duas coisas tem uma precariedade muito grande, né? Se a gente analisa, e isso não é só, existe para pensar esse problema do etapismo no antifascismo, né? Uma série de reflexões nessa altura no movimento comunista internacional. Não só a obra do Francisco Martins Rodrigues, muito conhecida no Brasil, né? O Anti-Dimitrov, que eu acho que sistematiza num nível histórico-teórico interessante esse debate, mas o Partido Comunista da Grécia, outros partidos comunistas aí mundo afora, que vão acumulando um debate crítico sobre a tática de frente popular do 7º Congresso, como ela desarmou o movimento comunista, como ela impediu que a superação da Segunda Guerra fosse uma onda de revoluções também no resto da Europa, né, por colocar uma política de que o proletariado tinha que ver a burguesia, descobrir qual que setor da burguesia era mais fascista, qual era mais democrático, e apoiar o setor democrático contra o setor fascista, né? Como está muito presente no discurso petista, né? Então, esse tipo de antifascismo que subordina a estratégia socialista à tática antifascista não serve aos marxistas-leninistas, né? Iguala o discurso dos marxistas-leninistas que defendem isso ao discurso do governismo, que acha que precisa de uma frente ampla com a burguesia para isolar o fascismo, e nisso acaba fortalecendo o fascismo por um lado e cumprindo a agenda econômica da burguesia por outro, né? E acho que, para ir concluindo, uma última forma que é muito presente desse etapismo que se expressa, né, na subordinação da estratégia tática, está por trás do debate do multipolarismo, né? Em especial depois do começo da guerra da Ucrânia, e por conta de uma incompreensão muito grande do que seja imperialismo, num sentido marxista-leninista, né, surgiu uma corrente razoavelmente forte na esquerda anti-ocidentalista, né, que acha que uma eventual vitória da Rússia na guerra da Ucrânia vai ajudar a enfraquecer o dólar, e isso é um ponto de apoio para a luta por independências nacionais, e que vai permitir um desenvolvimento mais livre para as economias, uma sociedade multipolar, né? Primeiro que é não entender o que significa de verdade política internacional capitalista, né? O multipolarismo é a antessala da guerra mundial. O capitalismo só não entra em guerra convulsiva quando algum poder se estabelece de modo dominante sobre os outros e impõe uma pax, como a pax americana desde os anos 90. É por isso que as guerras vão se tornando localizadas, só expressões da invasão dessa grande potência em núcleos de discórdia, né? Mas quanto mais as próprias potências
começa a rivalizar, né? A debilitação da hegemonia de umas faz outras quererem lutar por ter mais influência no cenário internacional, né? Isso inevitavelmente vai levar a um acirramento dos conflitos militares, né? Junto com uma crise econômica que vai ser muito bem rentável, né, a acumulação de capital na indústria bélica, né, a necessidade de escoar essas armas, vem o próprio interesse político das burguesias por manter suas zonas de influência, né, fazê-las crescer e não retroceder. Então, esse otimismo com multipolarismo é bastante ingênuo numa sociedade capitalista. E justamente subordina, né, as possibilidades de uma política independente da classe trabalhadora, que olhe, né, olha, não me representa nenhuma dessas alternativas da burguesia, né? Se a gente olha, por exemplo, por que acontece na Ucrânia, é muito evidente que não interessa à classe trabalhadora ucraniana o regime nazi de Kiev e a OTAN no país, né? Inclusive sacrificando a vida dos ucranianos para estender uma guerra perdida. E que, por outro lado, né, não é o processo de acirramento dos conflitos militares com os russos matando os ucranianos e vice-versa, né, que vai fazer com que a massa ucraniana fale, não, beleza, vamos abrir mão da nossa soberania, da independência do nosso território, né, e é melhor o Putin dominando a região do que os Estados Unidos dominando a região, né. Isso é o tipo de falsa alternativa para a classe trabalhadora, porque o melhor é nenhuma burguesia dominando a região. É a classe trabalhadora ucraniana conseguindo se levantar contra o regime de Kiev, conseguindo se levantar contra a guerra, conseguindo encontrar eco, né, nesse sentimento de solidariedade nacional soviética que um dia existiu na massa russa, que também se levante contra a guerra, né, e que caminhe na direção da Revolução Socialista. Essa é a alternativa da classe trabalhadora, né? Menos que isso é a gente amarrar nosso burro em algum explorador da classe trabalhadora, né? E mil ilusões no caminho, né? Do começo da guerra da Ucrânia e da tal da desdolarização das economias internacionais e da crise da hegemonia supervalorizada, essa crise da hegemonia estadunidense. O que mudou para o Brasil? Né? Automaticamente nada, se não há um processo político no Brasil, só a classe trabalhadora lutando é capaz de pressionar, impor, nada nesse cenário internacional, mesmo as supostas possibilidades, se realiza, né? Então, uma tremenda ingenuidade achar que abrindo nossa independência crítica em relação a esses processos de guerras capitalistas, portanto, interimperialistas, né? Porque quando dois países capitalistas lutam por território, por controle de recursos, por controle de força de trabalho de um país ou de outro, isso é uma guerra interimperialista, por definição. Ou então a gente vai estar esperando a OTAN rachar no meio para chamar alguma coisa de guerra interimperialista, né? E isso também nos rebaixa, né? Coloca nosso próprio horizonte político aquém das necessidades históricas de uma época de profunda agonia do sistema capitalista, né? O capitalismo vai mergulhar o mundo em guerra e fascismo na próxima década para manter as condições de exploração das burguesias de cada país, né? Ou a gente se prepara com independência política, conscientizando a massa trabalhadora dessas tendências e da necessidade de se impor como uma força política capaz de trazer paz, de fazer cessar as guerras, de fazer realizar no interesse da ampla maioria trabalhadora da população as capacidades da economia brasileira, da economia de qualquer país, né? Sem isso, a gente não vai muito além do matadouro da Terceira Guerra Mundial e de ser bucho de canhão a serviço de algum capitalista, né? Então, enfim, acho que não é uma conclusão muito parece otimista, né? Mas de fato eu acredito também que em resposta a essas ruas sem saídas da história que muitas vezes a classe trabalhadora consegue de fato se alçar às suas capacidades e aos seus deveres históricos, né? Então, enfim, acho que é um pouco isso. Agradeço todas e todos pela atenção e aí passar aí para Ana. Não, muito obrigada, camarada. Excelente fala. Acho que muito esclarecedor aí para a gente entender não só o contexto histórico, né, mas a conjuntura atual. Vou passar já para a Dora continuar falando da questão agrária, mas antes disso, lembrar aí a todos do nosso QR Code na tela, para que vocês possam contribuir aí, quem puder. Apoie o pcbr@gmail.com ou então aqui na nossa tela o QR Code, só apontar a câmera. Lembrando aí da importância de ajudar o PCBR a conseguir fazer suas tarefas. Também vamos deixar aí no chat, de novo, o link para o recrutamento. E lembrar aí a vocês que, assim como a última live está disponível para todos assistirem,
recomendo que assistam, que reassistam, que assistam, mandem essa live para seus amigos, para aproximados, para pessoas que estão interessadas, e reassistam também, que eu acho que tem muita informação aí para a gente estudar. Agora, Dora, por favor. Oi, camaradas. Então, né? O Land abordou um pouco do que eu ia abordar, mas acho que consigo falar ainda. Acho que para a gente falar sobre o etapismo, né, e qual é a nossa estratégia na questão agrária brasileira e na estratégia da Revolução Socialista, né, especialmente para falar do que é superar o etapismo, a gente precisa desmistificar algumas concepções que vão estar presentes aí na leitura de grande parte da esquerda social-democrata e social-liberal, né, que é a estrutura fundiária brasileira e uma via de reforma agrária que supostamente se apresenta como necessidade para o campesinato do nosso país, né. Quando Lenin vai analisar as vias de reforma agrária historicamente utilizadas pela burguesia, o Land deu uma pincelada nisso, né? Ele vai falar de uma via prussiana, né, realizada na Alemanha, e de uma via norte-americana, realizada nos Estados Unidos. E aí a via prussiana, ela vai ser essa forma de manutenção de grandes propriedades, né, que a gente chama hoje em dia de latifúndio, que vai ser a forma clássica, por assim dizer, da concentração de grandes extensões de terra nas mãos de alguns latifundiários, e, ao mesmo tempo, o aprofundamento da exploração da ampla maioria do campesinato, né? Já a via norte-americana, ela vai ser a perspectiva de uma revolução burguesa que exproprie e confisque as grandes parcelas de terra e distribua elas entre o campesinato em pequenos lotes, para que eles se desenvolvam enquanto agricultores capitalistas dentro desse modo de produção, né? A tendência do desenvolvimento disso, né, que é a tendência geral do capitalismo, é a concorrência no seio do próprio campesinato, né? E aí isso vai enriquecer a parte leva ao enriquecimento de parte dos camponeses, né? Parte desses camponeses vão se tornar burgueses, o pequeno burgueses, de fato, e o empobrecimento, a subordinação e a proletarização da maioria do campesinato ao longo do tempo, né? Essa tendência geral do desenvolvimento capitalista. Aí, diferenciar essas duas formas históricas é importante, mais do que isso, né? Elencar ambas essas formas como formas burguesas de reforma agrária, porque a reforma agrária parcelar, ela também é uma forma burguesa, né? O Caio Prado Júnior, quando ele vai analisar a questão agrária brasileira, ele vai falar que a função da reforma agrária vai ser de eliminar quaisquer resquícios de modos de produção anteriores, né? Porque são esses resquícios que mantêm o Brasil numa condição de subdesenvolvimento. Muitos vão colocar o Caio Prado como um teórico que vai tentar romper com o etapismo, né? Mas na prática ele não rompe, ele continua por esse olhar. E aí, nesse olhar, tiveram 3 grandes chances históricas no Brasil, né, de se fazer uma reforma agrária. A primeira, ela vai ser o processo de independência, né, que vai preservar a estrutura fundiária da sociedade colonial, né, uma reforma na via prussiana, por assim dizer. A segunda, ela vai ser o processo de abolição e na lei de terras, né, que é a ferramenta jurídica pela qual a terra ela vai se tornar, de fato, uma mercadoria no Brasil, que vai poder ser comprada, ser vendida, como é a força de trabalho, né, o desenvolvimento do trabalho assalariado. Mas que, na prática, pela forma como se deu a abolição, né, que impediu a ampla maioria dos negros libertos e dos imigrantes que eram trabalhadores da terra, ao acesso à terra, né, a poder comprar, então não houve uma mudança na estrutura fundiária de fato. E a terceira vai ser na segunda metade do século XX, né, quando vai se aprofundar um processo de industrialização da agricultura, especialmente por meio da Revolução Verde, no momento que a gente vê o desenvolvimento do agronegócio de uma forma mais similar ao que a gente conhece hoje, né, que é a modernização da grande propriedade da terra, que a gente vai chamar de agricultura industrial, hoje em dia, de fato. E aí, a partir da Revolução Verde, os intelectuais do campo democrático popular, né, vão dizer que a burguesia abandonou o projeto de reforma agrária depois do golpe militar de 1964, porque quando a burguesia brasileira, oriunda dos latifundiários, luta para promover uma industrialização do campo, sem passar por uma reforma agrária parcelar, sem enfrentar o imperialismo, a burguesia supostamente estaria deixando de cumprir sua tarefa histórica enquanto classe, né, que é realizar uma revolução burguesa e distribuição de terra na forma de uma reforma agrária parcelar.
E aí, se o problema da terra no Brasil, né, fosse ser resolvido pelas mãos da burguesia, naturalmente a tarefa dos movimentos de luta pela terra seria de cobrar a burguesia pela realização dessa reforma agrária parcelar, né? Cobrar que a burguesia realizasse sua função histórica enquanto classe. Aí, quando os movimentos sociais e a esquerda brasileira no geral, né, a partir da década de 80, voltam a falar de reforma agrária, já num momento de democratização, essa perspectiva lá não vai ser rompida, né? Então, a forma jurídico-democrático-burguesa, que vai se colocar aqui num passado mais recente, né, como um elemento fundamental para o que a gente chama de reforma agrária popular, é a função social da terra, né? A terra urbana e rural precisa cumprir uma função perante a sociedade, ela não pode ser improdutiva e não pode ser ociosa, mas ela pode ser propriedade, né? E aí isso vai retomar a perspectiva de cobrar a burguesia pelo cumprimento dessa função social, né? Estabelecer como direito constitucional do movimento de luta pela terra a ocupação de latifúndios improdutivos, por exemplo. Essa perspectiva, ela não foi capaz, né, de dar uma resposta consequente para a questão agrária, porque ela é um ajuste, ela é uma concessão na via prussiana de manutenção do latifúndio enquanto base da estrutura fundiária, né? Então, você mantém esse latifúndio como base da estrutura fundiária, mas você coloca o fator de improdutividade como um elemento que vai justificar a ocupação dessa terra. E aí, isso não é menosprezar a importância tática de existir um princípio de função social que permita consolidação de ocupações de terra enquanto assentamentos regularizados, por exemplo, né? Toda uma gama de instrumentos pelas quais o movimento de luta pela terra se utiliza para avançar e consolidar suas ações práticas, né? Mas a função social, dentro disso, ela não vai se tornar simplesmente uma tática. Ela se torna a única forma pela qual se pode reivindicar a terra, né? Ela deixa de ser uma tática e ela passa a subordinar a estratégia a ela mesma, né? E aí, outras formas pelas quais você reivindica a terra, né, que não é rompendo com uma estrutura fundiária capitalista, não é reconquistando tudo aquilo que foi tirado pela propriedade privada, e aí, sem romper com essas perspectivas, o movimento de luta pela terra acaba se enclausurando dentro dos parâmetros estabelecidos pelos inimigos da luta pela terra, né? E aí, por que, então, que essa estratégia não foi capaz de levar a cabo uma solução para a questão agrária, né? Porque a resolução do problema da terra no Brasil ela não vai passar pelas mãos da burguesia brasileira, né? É um pouco do que o Lande falou também, né? As tarefas democráticas burguesas que a burguesia brasileira não realizou, elas não são tarefas em atraso que a gente tem que fazer acontecer, que a gente tem que cobrar a burguesia para fazer, para cumprir. Elas são tarefas que foram deixadas para trás, né? O desenvolvimento do capitalismo no campo, ele não é um horizonte para que um dia as forças produtivas estejam suficientemente desenvolvidas para a gente fazer uma reforma agrária, parcelar e igualitária, e é por meio dessa reforma que acontece um processo de progresso social para a gente ter... o desenvolvimento do capitalismo no campo ele é exatamente o que a gente está vendo hoje, né? Ele é o agronegócio dessa forma. E aí o agronegócio ele vai se desenvolver pela industrialização, tanto pelo aumento de maquinaria, de insumos, de agroquímica, toda uma cadeia de produção que vai muito além do espaço físico do latifúndio e que se configura como agroindústria, né? E aí, esse processo de desenvolvimento ele vai colocar uma parcela significativa de 23 milhões de pessoas no Brasil trabalhando na agricultura, seja na agricultura familiar, subordinada ao agronegócio, seja no proletariado, no setor de agronegócio. Então, vai crescer uma proletarização nesse setor que não é necessariamente vinculada à agricultura familiar. Aí, ao mesmo tempo, a agricultura familiar, que passa a produzir para o mercado com fins de valor de troca, e ela é em grande parte subordinada ao capital, ao agronegócio, à agroindústria, né? Então, em contraponto ao êxodo rural gerado pela espoliação de terra, né, promovida pelos grandes latifúndios, a contramão disso vem a proletarização, né? O real desenvolvimento do trabalho assalariado no campo e a subordinação formal do trabalho familiar do campesinato ao capital, né? Tanto dentro da agricultura familiar quanto por meio da proletarização. E aí, tanto a via prussiana, né, de manutenção da grande estrutura de terra, quanto a via norte-americana, elas são ambas vias de desenvolvimento capitalista, né? Porque o seu objetivo ele é a manutenção de uma propriedade privada, ainda que pequena,
para uma condição de concorrência entre agricultores enquanto capitalistas. Então, é uma ilusão etapista olhar para esse projeto de reforma agrária popular como uma forma de democratização da terra que fortalece movimentos camponeses ou que possa ser uma via de transição para o socialismo a partir da agricultura familiar, né? A via escolhida pela burguesia brasileira a partir do golpe de 64 foi justamente a de concessões dentro da manutenção de latifúndio, né, aos pequenos produtores, no discurso de fortalecimento da agricultura familiar, que permanece até hoje. E aí esse discurso de fortalecimento, ele é por meio do incentivo à formação de cooperativas, da concessão de crédito rural, da ampliação da extensão rural e da assistência técnica, ainda que a maioria dessas medidas nem sequer atinjam os agricultores mais pauperizados e de minifúndios, né? O próprio acesso ao Pronaf e ao Pronaf Agroecologia e todo o discurso de consolidação e ampliação do plano safra para pequenos agricultores são muito restritos. E são esses agricultores mais pauperizados que foram e são empurrados para os centros urbanos, né? Que trabalham exaustivamente na terra ou se tornam parte do próprio proletariado rural. E aí o crédito rural, né, as tecnologias e a forma predominante de assistência técnica vão ser formas de manter esses mesmos produtores em condição de dependência das grandes empresas do agro, né? Quando a gente estuda a Revolução Verde, a gente ouve falar da consolidação desses pacotes tecnológicos por meio de grandes empresas de capital estrangeiro, mas isso é uma coisa que permanece, isso é uma coisa que vai entrar até mesmo nas empresas de pesquisa agropecuárias brasileiras, né? A forma de assistência técnica, mesmo voltada do Estado brasileiro, ela visa isso. Essa dependência desses pequenos agricultores para o agronegócio, porque não pode ser de outra forma dentro de uma via capitalista, né? Inclusive, um elemento de crítica que a gente pode olhar para o passado mais recente, né? O Landi falou aí das mudanças estratégicas ao longo da história do PCB, mas mais recente, né, a questão agrária no programa que o PCB apresentava para as eleições de 2022 se baseava numa perspectiva de expropriação de latifúndios improdutivos que não estavam cumprindo sua função social, formação de cooperativas, incentivo a crédito rural, que nada mais é do que um fortalecimento do capital financeiro, né? A gente não defende crédito rural no sentido de dívidas de estudantes para com universidades privadas, programas como o FIES e o ProUni, mas a gente defende uma coisa muito pior para agricultores familiares, né? E pauta, né, o programa de 2022 pautava nesses termos uma democratização do acesso à terra, né? Se a gente, enquanto comunista, utiliza momentos eleitorais para pautar um programa revolucionário do proletariado, porque esse é o nosso papel enquanto comunistas, né? Por que esse programa deveria ser baseado num princípio democrático burguês, né? O que a gente, num país de capitalismo dependente, precisa superar, né, não são resquícios de modos de produção anteriores por meio do desenvolvimento de forças produtivas do capital, mas superar todo e qualquer resquício de etapismo na nossa estratégia, né? E aí, para começar isso, sim, dizer que o nosso programa é a nacionalização de todas as terras rurais e urbanas, né? E é só por meio da produção nacionalizada e planificada que a gente altera a correlação de poder que deriva da propriedade privada da terra. Então, vão ter várias formas que as experiências do socialismo real mostram para essa nacionalização, né? Mas o projeto da revolução socialista para a questão agrária, ele não pode ter a agricultura familiar como último objetivo e como basilar da terra e da produção. Nenhum programa que supostamente fortaleça a agricultura familiar vai ser capaz de superar as contradições que são colocadas pela agricultura capitalista, né? E aí, entrando um pouco mais no âmbito da ecologia marxista mesmo, né, que é intrínseco assim, a questão agrária, é só com a nacionalização que a gente consegue dar um passo para governar de forma consciente a nossa interação metabólica com a natureza, né? É uma construção consciente da unidade entre humanidade e natureza, na forma que a gente chegue em uma sociedade comunista a uma forma de produção de livre associação, né, governada coletivamente. Mas é o próprio desenvolvimento das forças produtivas do capitalismo, da forma que elas estão apresentadas, que colocam, inclusive, a necessidade da nacionalização das terras e também a necessidade da redução da jornada de trabalho, né? A agricultura industrial aí, ela vai exigir na terra menos trabalho porque ela é mais mecanizada e para manter uma mais-valia crescente, ela precisa expandir para novos territórios, né? E, ao mesmo tempo, ela exige mais trabalho e ela lança mão de superexploração na agroindústria.
Aí a nacionalização das terras e a socialização do trabalho, elas vão retirar a mais-valia como determinante para a produção agrícola como um todo. E coloca essa produção como função das necessidades da segurança e da soberania alimentar e não da mais-valia, né? A nacionalização, ela é um programa do proletariado para a terra rural e urbana, né? Aí, eu não vou falar tanto quanto o Land, porque o meu tópico ele é mais focalizado, mas para encerrar, assim, né? A gente vê escalonando os desastres ambientais e, mais recentemente, a gente vem acompanhando as queimadas no Pantanal de novo, porque essa é a dinâmica de ampliação do agronegócio, né? É por isso que ele avança sobre os territórios de comunidades tradicionais, de quilombolas, indígenas, ribeirinhos, e também pela coerção econômica, quanto pela violência direta sobre as pequenas propriedades, né? Só pode ter uma reprodução ampliada de capital quando existe mais um território sobre o qual o agronegócio vai avançar, né? E aí o que o governo Lula propagandeia como avanço da reforma agrária popular, na verdade é o fortalecimento do latifúndio, né? É o genocídio das populações indígenas. E quando a gente parte da nacionalização de terras, né, como um programa proletário revolucionário, a gente precisa se debruçar sobre qual que vai ser a dinâmica concreta, né, que vai operar a partir dessa nacionalização para as populações originais e tradicionais, assim, né, originárias e tradicionais. A gente defende a autodeterminação dos povos indígenas e a ampla concessão do direito de uso real dessa terra por esses povos e pelas populações tradicionais e camponesas. Então, a gente não pode negar que são essas populações que realizam a luta pela terra na prática, né? Uma luta que freia a apropriação capitalista na terra muitas vezes. Então, eu vejo também que essa é a nossa tarefa nos próximos anos, né? Desenvolver o aspecto da autodeterminação dos povos indígenas e das dinâmicas socioculturais das populações tradicionais sobre um programa de nacionalização, né? Unificar as lutas sobre um programa proletário. Esse é o papel dos comunistas também para a questão agrária e para tratar da questão ambiental, sobre um programa de um partido revolucionário, né? Realmente nacionalizado e que supere o etapismo, e que supere o reboquismo, e que supere concepções atrasadas do que é a nossa formação social, né? É isso que eu tinha para falar, gente. Excelente, camarada. Muito obrigada aí. Acho que a gente vai caminhando para encerrar. Antes de abrir a palavra aí para considerações finais, agradecer a todo mundo que está aí acompanhando. O Pix está na tela, eu já falei, mas é bom deixar aí um pouquinho na tela, então vou fazer 1 hora. Lembrar aí, né, que a gente está fazendo essa série de lives, a gente vai continuar fazendo, então acompanhem. Muito importante aí para entender qual que é o nosso programa político, né, o programa político do PCBR. Então aí, que tenham dúvidas, que tragam aí para a gente. E aí eu vou passar a palavra para o Gabriel continuar aí, fazer suas considerações finais, camarada. Bem breve, camaradas, porque eu fiquei lendo o chat e algumas coisas me deixaram com vontade de comentar, né? Primeiro, ficar feliz que primeiro eu fico feliz que o gado liberal está presente, né? Porque mostra que a gente não está justamente só restrito às bolhas, como eles próprios acusam, né? Se fosse verdade, o que eles estão fazendo aqui? E aí explicar um pouquinho, que é um pressuposto, né, bem óbvio, que eu acho que esse debate, socialismo é uma cultura, toda uma bobageira para dizer que o Brasil é socialista porque, né, que eles falam de capitalismo de compadrio, essas bobagens, deixar bem nítido uma coisa. O que é o modo de produção capitalista? O modo de produção capitalista é o modo de produção baseado na propriedade privada dos meios de produção pela burguesia e no trabalho assalariado. É isso que nós temos no Brasil, é isso que nós temos na Venezuela, é isso que nós temos num monte de lugar aí que esses abestalhados chamam de socialista, né? O que é socialismo? Socialismo é a concentração de todos os grandes meios de produção nas mãos de um Estado proletário. Todos grandes meios de produção, né? No Brasil, você tem uma Petrobras, ainda com ação aberta na Bolsa, não torna o Brasil socialista, né? Acho que precisa desenhar para os liberais às vezes. Segundo ponto também é importante, pensar a questão da estratégia e da tática em relação ao debate de opressões. Fico feliz que seja só um comentário renitente aí no chat, mas é importante pontuar, né? Eu tenho até um texto que eu recomendaria, né, que eu tentei sistematizar um pouco esse debate, se puder pôr na tela aí, camaradas, que é o identitarismo e marxismo.
tentando precisar um pouco esse debate, porque sim, nós marxistas temos uma crítica ao identitarismo, entendido como uma corrente liberal dentro do movimento dos oprimidos, que busca restringir essas lutas do povo negro, das mulheres, dos LGBTs, a questões de representação, a questões culturais. Existe essa tendência, porém essa tendência existe há pouco tempo, e o movimento de luta dos povos negros, das mulheres, contra suas opressões, existe há muito mais tempo e tem raízes materiais na sociedade moderna e desde há muito tempo. Né? Então, embaralhar essas duas questões é extremamente problemático para debater uma perspectiva comunista de abordagem dos problemas das opressões. Né? Esse segundo aspecto. E aí, por último, só também para fazer mais uma indicação, na fala da Dora, eu fiquei lembrando de uma live que teve no ano retrasado, foi durante a campanha do Colombo para governador pelo PCB, uma live muito boa, que eu recomendo no canal do Humberto, de um debate entre o Colombo e o Elias Jabbour. E acho que passa muito sobre esse problema de como uma estratégia etapista, né, uma perspectiva desenvolvimentista, quanto mais se desenvolve as relações capitalistas no país, se torna mais retrógrada. Então, na live, o argumento fundamental do Elias olha, se a gente quer desenvolver as forças produtivas no Brasil, hoje quem mais desenvolve elas é o agronegócio. Então a gente não pode falar em enfrentar o agronegócio, expropriar o agronegócio, porque daí isso aí conspira contra o desenvolvimento produtivo do Brasil. Né? O Colombo, e aí o Jones entra depois na live, bem emocionante ela, polêmica, mas eu recomendo todo mundo que puder dar uma olhadinha, é um material bem interessante para mostrar, do ponto de vista da questão agrária, essa divergência de estratégia de tática que existe, né, entre a perspectiva revolucionária e uma perspectiva reformista. Agradecer presenças de todas, todos, e dizer para quem está aí na pendência dos recrutamentos, né, a gente felizmente teve aí milhares de pessoas nos procurando nas últimas semanas, estamos num processo de finalizar as resoluções congressuais, dar a forma acabada delas para publicização, e para a gente é muito importante, né, que esse primeiro contato seja na base de apresentar para as pessoas que estão nos procurando o nosso estatuto, nosso programa e poder abrir a discussão a partir disso, né? Mas tranquilizar que já aí nas próximas semanas, além das lives, além das atividades que a gente tem feito aí de formação, vai ter o direcionamento mesmo para os contatos locais e para começar esse processo de quem está nos procurando pelo formulário online de organização. Né? Então, agradecer a presença e desejar uma boa noite aí a todo mundo. Dora, por favor. É para eu falar alguma coisa? Saber que se quiser. Eu falar. Meu Deus, tá. Não, estava olhando os comentários aqui. Alguém perguntou sobre falta de sementes crioulas como aspecto da dependência. Pode parecer uma coisa muito pequena para quem não convive com, sementes, mas é uma questão de verdade, assim, né? Tipo, a falta de... As sementes vendidas pelo agronegócio, elas são uma forma de manter pequenos agricultores em condição de dependência, né? E aí isso é um aspecto de dependência direta dos agricultores familiares às empresas do agro, né? E isso está relacionado com todo o aspecto que eu falei da questão da assistência técnica, da questão da maquinaria, dos insumos, que, no geral, é um processo de aprofundamento da dependência do capitalismo brasileiro, né? Porque, no fim, o desenvolvimento do agronegócio é isso, né? Mas acho que é isso um pouco mais de relevante, assim, que tinha para comentar. Excelente. Então, agradecer aí aos dois pelas falas muito boas, esclarecedoras. Lembrar todo mundo aí para acompanhar a gente nas nossas redes sociais, estão aqui na tela, PCBR Nacional, o JC Brasil em Defesa do Comunismo. Lembrar também aí para todo mundo se inscrever no canal aí, que estamos começando a fazer mais conteúdos agora, mas vamos continuar usando. Agradecer a todo mundo que acompanhou até agora e quem chegou atrasado, que eu vi que chegou gente atrasada, a live vai ficar aí disponível. Mas, boa noite. Quem tiver aí ainda interessado nos recrutamentos, como o Gabriel falou, estamos aí com o formulário de recrutamento, vai estar na tela, mas também vai estar na descrição do vídeo mais tarde. E aí, boa noite. Boa noite, galera.